Bem, amigos da Palavra, diretamente da Itabaiana, estamos começando agora o seu, o meu, essa live tão poderosa que é a live que nós estamos produzindo sobre Cristologia. Hoje nós estaremos entrando na 14ª live, que vai falar sobre a divindade de Cristo, um dos assuntos mais importantes acerca do estudo de Jesus Cristo e da Cristologia. Você que está recebendo e está sendo abençoado, ei, faz isso, multiplica para o máximo de pessoas possíveis, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam receber dessa palavra, dessas instruções, porque muitas pessoas, infelizmente, no dia de hoje não entendem nada de Cristologia. Sabe, queridos, nós tivemos um tempo atrás, eu tenho pelo menos uns 24 anos de conversão, mais ou menos isso, 23, 24 anos, deixa eu pensar aqui, 23 anos de conversão. E há 23 anos atrás, tudo que a gente queria, tudo que a gente necessitava, tudo que a gente estava desejando era um encontro com Jesus. Era um encontro de verdade com a presença de Deus, do Espírito Santo, uma presença com Cristo, uma presença real que nós pudéssemos ter uma experiência. Isso há 20 e poucos anos atrás. De um tempo para cá, e nada disso, presta atenção que eu estou lhe dizendo, como é que eu poderia dizer assim, errado crer. Não é errado crer em cura, não é errado crer na prosperidade, nada disso. Mas cura, prosperidade, libertação são produtos da presença de Deus. Isso é óbvio, ok? Então, a cura, a prosperidade, a libertação é tudo fruto de uma intimidade, uma adoração, um pertencimento, um conhecimento da palavra. E tudo isso era o que mais a gente procurava em tempos atrás. Havia um avivamento acontecendo, um desejo por um avivamento pelo fogo, pela glória, pela intimidade com Deus, e as coisas eram geradas nisso daí. Com o tempo, pareceu que muitas pessoas elas começaram a perceber que muitas pessoas que tinham essa intimidade com Deus, presta atenção que eu estou lhe dizendo, talvez as pessoas tinham a capacidade de profetizar na vida dos outros, mas não tinham uma vida tão boa assim. As pessoas eram talvez profetas para os outros, mas as pessoas não tinham uma maturidade na unção por dentro, não tinham uma direção do Espírito por dentro. E aí, com o tempo, parece que começou a dar uma ênfase muito grande nos produtos ou na consequência do que Deus ele faz. E perdeu a originalidade. Então, ou seja, todo desequilíbrio não é bom. Então, o equilíbrio é conhecer Deus e os seus feitos. Conhecer Deus e o que ele faz. Então, parece que a geração de uns 10 anos, 15 anos para cá, dedicou muito tempo aos feitos e perdeu a percepção e o conhecimento da origem, que é a Trindade, Deus, como ele se comporta, quem ele é, quem Cristo é. Então, aqui não é uma crítica, é apenas um preâmbulo daquilo que nós vamos falar daqui a pouco sobre a divindade de Cristo. E o que nós percebemos hoje, e vocês vão concordar comigo com certeza, é que as pessoas não têm conhecimento de verdade da profundidade de quem é Cristo. Nós já sabemos o que ele faz, nós já sabemos o que ele promove na nossa vida, mas parece que nós não temos como é que eu poderia dizer assim, nós não temos um conhecimento profundo da pessoa de Cristo. Então, nossas lives aqui têm sido nesse tom de poder gerar um conteúdo poderoso sobre Cristologia para você. Então, obviamente, isso depois vai se tornar um curso, vai se tornar um treinamento, e eu creio que, de fato, isso vai ensinar muito a você e a todos aqueles que tiverem com vontade de conhecer. Então, multiplica para a maior parte das pessoas que você conhece. E aí, do seu lado direito, tem um aviãozinho. Antes de orar, eu quero pedir a você que aí do seu lado direito tem um aviãozinho, você começa agora a convidar o máximo de pessoas possíveis para que essas pessoas possam vir à nossa live e poder ver o que nós estamos ministrando hoje. Vai ser sobre a divindade de Jesus Cristo. Você que perdeu as outras lives, você pode ir no YouTube, caso você esteja assistindo pelo Instagram, você pode ir lá no YouTube, no Verbo da Vida Itabaiana, lá no YouTube, e você vai ver que nós deixamos lá para você todas as outras lives e você pode receber esse conteúdo poderoso e eu sei que será uma grande
bênção para você e para todos aqueles que amam. Estou fazendo isso agora aqui no meu Instagram, estou mandando para o máximo de pessoas possíveis, ao vivo com você aqui agora, para estimular você a fazer isso também, e eu sei que você vai estar abençoando outras vidas. Nós temos agora essa capacidade de evangelizarmos via tecnologia, via Instagram. Então vai lá, convida o máximo de pessoas possíveis para que nós possamos abençoar essas pessoas, tá certo? Vamos aprender algo profundo agora em poucos minutos, no máximo 30 minutos, nós estaremos aprendendo sobre a divindade de Cristo. E eu tenho certeza que eu vou lhe surpreender com tudo aquilo que nós vamos ensinar, tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que nós vamos ensinar, ministrar nessa live, que possa tocar no coração de cada um, para que eles possam amar cada vez mais o Senhor. Eles já amam, mas vão amar cada vez mais o Senhor através de Jesus Cristo. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vejam, nós também temos lá no nosso Instagram, na nossa Leak Dream, você vai lá no Instagram, Verbo Itabaiana SE, Verbo Itabaiana SE, caso esteja no YouTube ou por outra rede social que possa estar chegando para você. Você vai lá no Verbo Itabaiana SE, você clica lá na bio, tem um link chamado Leak Dream, aí você entra e você vai ter acesso aos estudos que nós estamos colocando todos os dias. Então, ou seja, o que eu vou ensinar aqui vai estar lá um estudo para você, tá certo? Então já temos 14 capítulos desse estudo e você pode ser abençoado com esses ensinamentos. O que você vai ter? Você vai ter um material para a vida toda, para poder ministrar, pregar, tirar dúvida de outras pessoas acerca de Jesus Cristo e a palavra. Então, em Mateus capítulo 22, versículo 42, Mateus 22, 42, está escrito assim, ao 46. Que pensais vós do Cristo? No caso aqui é Jesus fazendo perguntas. Jesus está perguntando aos judeus, Jesus está perguntando às pessoas que estão seguindo ele ali, o seguinte: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? De quem Cristo é filho? Responderam-lhes eles, de Davi. Ou seja, os judeus, eles entendem que o Messias, ele tem que ser filho de Davi. Isso é uma compreensão? É real, sim. Então, a gente já falou nas outras lives que Jesus cumpriu esse requisito, porque Maria é da descendência de Davi e José também. Como Jesus é filho por adoção, filho adotivo de José, a filiação não se dá só de forma consanguínea. Se dá também por filiação jurisdicional, jurídica. Então, um filho adotivo tem os mesmos direitos, inclusive o direito a um trono, ok? E Maria é consanguínea de Jesus. E Maria também é da descendência de Davi, tá bom? Por meio de Natanael. Então, nós entendemos claramente que Jesus cumpre biologicamente, jurisdicionalmente, a linhagem de Davi, tá bom? Então, a segunda coisa é que ele começa agora a falar não só das características biológicas naturais do Cristo, que viria em um corpo semelhante a de um homem, mas também as características espirituais. Então, nós vamos entender que Jesus é divino, de fato, Jesus é Deus. Então, Jesus replicou, beleza, você está dizendo que o Filho, no caso, o Messias, o Cristo, ele deveria ser filho de Davi, beleza. Mas Jesus ele faz uma pergunta agora que quebra os caras pela emenda, que eles não vão saber explicar isso. E muitos cristãos também não sabem explicar isso. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer perguntas. Olha que versículo mais rico e poderoso. Talvez a gente não tenha tanta profundidade, passa por ele, mas eis aqui algo que vai lhe ensinar e vai lhe ajudar.
ele está dizendo o seguinte: disse o meu Senhor ao Senhor. Desculpe, o Senhor, meu Senhor, me perdoe. Disse o Senhor, no caso o Pai, ao meu Senhor, o Cristo: senta-te à minha direita. Então Davi está profetizando a volta de Cristo ao céu, a volta de Cristo depois de glorificado, depois de ressurreto, em que a Bíblia diz que Deus colocou Jesus à destra dele. Que Deus colocou Jesus à destra dele. Então, Davi viu isso acontecendo no futuro. Olha que poderoso. E ele está dizendo que Jesus é o Senhor dele, porque disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. E Jesus está dizendo: como é que Davi é pai do Cristo, é pai do Messias, se ele chama o Messias de Senhor? Era uma resposta, se eles tivessem revelação, da seguinte forma. Qual era a resposta que ele ia falar? Davi é da linhagem biológica, é do corpo, é da parte jurisdicional. Mas o Cristo que veio na habitação desse corpo é o Senhor dele. É a mesma questão de Maria. É a mesma questão de Maria. Maria é mãe do corpo, mas ela é submissa ao Senhor que veio no corpo. Entende isso? Então, isso é uma questão que nós desmontamos um monte de pensamentos errados acerca de Jesus Cristo e de tudo que está ao redor dele. Então, a Bíblia vai falar outra coisa extraordinária, que depois que Jesus viesse a se sentar à destra do Pai, seria colocado tudo por estrado dos pés dele. Seria colocado tudo por estrado dos pés dele. Sendo assim, a gente consegue perceber que isso se concretiza lá em Atos, em que a Bíblia diz que Deus colocou, ou seja, está dizendo que colocou. Davi disse que iria. Já em Atos, a gente vê essa promessa dizendo que Deus colocou os demônios por estrado dos nossos pés. Assim como Davi profetizou, está lá em Atos isso. Sendo assim, querido, nós podemos entender claramente que Jesus, ele cumpriu toda a sua divindade e a revelação da sua divindade aqui na terra. Então Jesus é Deus. Agora, a Bíblia vai falar algo poderoso sobre e o verbo se fez carne. Vamos lá, Filipenses capítulo 2, do versículo 7 ao 9. Filipenses 2, do 7 ao 9. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Ele se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele está falando de forma. Ele não está falando de essência. Ele está falando de forma. Ele se esvazia de quê? Da forma, não da qualidade. Da forma, não da essência. Da forma, não da natureza. Então Jesus, ele deixa a forma da glória, aquela glória que Moisés viu, aquela glória que não podia ele ver o rosto, só podia ver as costas, porque senão morria. Aquela glória que Deus tinha tanto cuidado de não manifestar de qualquer jeito para as pessoas não morrerem, mas que fosse uma bênção. Então Jesus sabia que ele não podia vir tocar nessa terra com toda a sua glória, porque se ele fizesse isso, ia matar todo mundo. Então ele veio na forma de homem, e nessa forma de homem, ele podia mostrar o Deus que ele era. É como se você pegasse um urânio enriquecido e colocasse em uma cápsula de chumbo. O urânio enriquecido está lá dentro, mas ele não pode causar um mal, mas ao mesmo tempo, lá na frente, ele pode ser utilizado como energia. Entende? Então, e achado na forma de homem, humilhou-se. Não foi Deus que humilhou ele que se humilhou, foi ele que desejou, foi ele que disse que assim o faria, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ou seja, eu aceito. Ele aceitou até o final a proposta. Por isso também Deus o exaltou
sobremaneiramente e lhe deu nome que é sobre todo o nome. Então, a Bíblia também, na sua originalidade, quando você vai entender essa palavra, esvaziou-se a si mesmo, é uma palavra que quer dizer assim, mais ou menos, o contexto dela seria mais ou menos assim: alguém que é um rei, que tem todo ornamento de rei, roupas de rei, estrutura de rei, e ele deixa toda essa indumentária e veste uma roupa de mendigo. Consegue entender isso? É mais ou menos alguém que sai de uma posição de indumentária e veste outra de indumentária. É como se fosse um marechal, é como se fosse um coronel, é como se fosse um general, um brigadeiro, que utilizasse uma roupa de soldado. Ele se esvaziou, ele desceu, ok? Agora, a Bíblia diz que ele agora foi feito semelhante aos homens. Semelhante aos homens. Uau! Então, ele é semelhante, mas ele não é igual. Semelhante é parecido, mas não é igual. Tudo que Deus precisou ser enquanto homem, para se identificar com o homem, para pagar o preço do homem, ele foi. Ele sentiu fome, frio, sede, ele sentiu a morte, ele sentiu a questão da locomoção. Tudo isso ele veio e se identificou. Ele disse que foi tentado em todas as coisas. A Bíblia diz que ele, como nosso sumo sacerdote, que passou por todas as coisas que o homem passou, ele se compadece do que o homem passa. Ou seja, ele sabe, ele tem noção, ele não pecou, mas ele passou por todas as provações. Então ele sabe como é difícil, ele sabe como é pesado, ele sabe as limitações que acontecem. Então, a Bíblia vai deixar claro que enquanto homem, ele se submete a tudo que o homem pode fazer, mas ele não é igual a um homem. Ele é semelhante por causa da sua natureza. Por causa da sua essência. Ele tem uma essência de ser Deus. Ok? Agora, em Romanos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia vai tratar algo muito pesado aqui que você precisa compreender. Ele assume uma carne pecaminosa. Uau! Uma carne pecaminosa. Sendo assim, ele assume uma carne que tem tendências. Uma carne que veio de Maria. Uma carne que tem inclinações. Mas ele resiste. Ele suporta. Ele se santifica. Ele diz, por causa deles, eu me santifico. Ou seja, ele podia pecar. Ele podia errar. Ele podia não obedecer. Ele podia dizer não. Mas ele resiste. A carne que Jesus estava era uma carne propensa a tudo que nós somos propensos. Porém, a essência dele, a psique dele, a natureza dele, as emoções dele era de Deus. Consegue entender isso? A sabedoria dele era de Deus. A capacidade intelectual dele era de Deus. O espírito dele era de Deus. Ok? E aí eu vou ler para vocês. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, de novo, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne. É a carne que decai. O espírito é desligado, mas a carne decai. Quando o espírito é religado, a carne continua comprometida. Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado da carne. Uau! Tá entendendo isso? Vamos lá. Imagine que quando a gente vai ser imunizado, lembra do Covid? Presta atenção no Covid. Como é que a gente conseguiu, as pessoas conseguiram, não quero entrar em polêmica, posso até usar outra história, mas uma vacina qualquer, enfim, uma vacina qualquer.
Qual é o princípio da vacina? Pegar pedaços, elementos de um vírus, e aquele vírus, pedaços e elementos e vírus mortos, né, ele é colocado numa vacina, e aquela vacina é introjetada no corpo humano. E o corpo humano, ao entrar em contato com aqueles vírus mortos, ou pedaços daqueles vírus, pedaços de moléculas de DNA daquele vírus, ele acaba produzindo um anticorpo. Ele produz uma defesa. Então, o vírus que é colocado no corpo, no lugar de matar, produz uma defesa. Então, o Deus foi colocado em um corpo, para que o Deus que veio num corpo pudesse pegar tudo que num corpo humano pudesse destruir a natureza de Deus em nós agora, ele produzisse um anticorpo, ele produzisse uma resposta, ele produzisse uma redenção, uma expiação, ele produzisse uma justificação. E ao produzir tudo isso, ele estava dando para nós os anticorpos necessários para nos reconectarmos em Deus e podermos vencer a carne. Entende isso? Jesus, ele é o anticorpo que veio habitar em nós. Jesus é o anticorpo que foi produzido na própria carne. Na carne do pecado ele vence e ele agora vem habitar dentro de nós. E quando ele vem dentro de nós, ele nos imuniza contra a carne. E nós podemos produzir nele. Ok? Então, em 2 Coríntios 5:21, vai ficando mais claro para vocês, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Olhe, vamos deixar claro, Jesus não pecou. Ele se fez. Como assim, pastor, ele se fez? Ele recebe os nossos pecados, transgressões e doenças no corpo dele pela maldição. A maldição é uma capacidade espiritual para tornar alguém maldito. E alguém maldito é alguém que carrega nele uma improdutividade, uma natureza, algo de morte ali na carne e no corpo. É isso que é maldição. Então, pela maldição, não pelo ato de pecar, mas pela maldição da lei, pela maldição, ele recebe o pecado, a transgressão e também a doença do homem no corpo dele, trazendo imunização. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, nele, nós somos justiça de Deus. Em João 16:28 diz: vim do Pai e entrei no mundo. Ele veio do Pai como Deus, entrou no mundo por meio do corpo dado por Maria. Ok? Todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Então está muito claro, Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, Jesus, ele tem essa dualidade. E não são duas pessoas. Ok? Não são duas pessoas. É uma pessoa em um corpo que tem uma alma, mas é um espírito. Como nós. Nós somos um espírito, habitamos nesse corpo, mas nós temos uma alma, uma capacidade de sentir. Ok? Então, queridos, essa era o estudo de hoje, esse é o estudo de hoje. E a ideia foi ser bem direto mesmo, para que você pudesse multiplicar esse ensinamento e que você pudesse estar cada vez mais aprendendo conosco. Então multiplica isso para pessoas que não conhecem a palavra, não conhecem o Cristo, sabe? A ideia é que as pessoas possam de fato tirar todas as dúvidas, manda lá para o máximo de pessoas que acham que Cristo é uma coisa, é outra coisa, tem dúvidas sobre a deidade e manda perguntas para que a gente possa de fato tirar, tá certo? Pedidos de oração. Meire Santos, peço oração por minha filha Jéssica para que prevaleça apenas a vontade do Senhor na vida dela, sabedoria para alinhar tudo o que precisar ser alinhado. Pai, a tua palavra diz que nós podemos pedir sabedoria do alto. Sendo assim, nós clamamos por sabedoria sobre Jéssica, filha de Meire, e nós declaramos ela sábia, em nome de Jesus. A mesma sabedoria que veio sobre Salomão, nós declaramos sobre ela, em nome de Jesus. Edileuza Tavares, peço oração pela minha filha Grace Kelly, está no hospital, pressão muito alta,
Pai, eu declaro que Grace esteja nesse momento recebendo a cura da pressão, mas também o encontro com Deus. Que ela possa, nesse momento, ter um encontro real, poderoso com Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu declaro que teu Espírito vai lá. Toca nessa moça, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vai lá na nossa Leak Dream, vai lá, clica lá, vai ser uma grande bênção você poder clicar lá, receber o estudo de hoje, poder multiplicar esse estudo. Vai também lá no Verbo da Vida Itabaiana, no YouTube, você poder pegar as outras que nós fizemos, nossas outras lives, para você pegar e ficar inteirado, faz uma maratona aí. E também você pode multiplicar e vai ser uma grande bênção. Multiplique para todo mundo. Quero te agradecer e dizer que amanhã estaremos aqui de novo para dar continuidade no 15º episódio, em nome de Jesus.